Capítulo 341 Avaliação de Motianyi. 5 dias depois. Mais e mais pessoas se juntaram na plataforma Estrela do Norte. Os gênios de todo o continente do Norte chegaram. Pode-se dizer que este lugar era como uma constelação. Seita-Yuan Celestial, os 3 países grandes, bem como as outras forças. Todo o continente norte deve estar aqui. Os olhos da princesa Lin Yue examinaram a área. Embora ela fosse a princesa de um país grande, ela tinha o coração de um homem ambicioso e sabia tudo sobre os gênios de todo o continente. Lado do país grande domo. Príncipe Jin baixou suavemente a cabeça, basicamente todos chegaram. Tudo o que precisamos fazer é aguardar a conexão com a aliança do santuário. Uma vez que as matrizes de teleporte entre a plataforma Estrela do Norte e a aliança do santuário forem ativadas, o caminho para Dragão Real se abrirá. Nos últimos dias, as forças haviam averiguado e testado um ao outro. Alguns novos gênios seriam desafiados a serem explorados. Então, Kang Yui, Zhao Yufei e outros foram todos desafiados. O que deixou os outros surpresos foi o surgimento de algumas novas estrelas que tinham poder de batalha além do imaginado. A intenção da espada de Kang Yui atingiu um alto domínio e até mesmo alguém no ápice do rank místico verdadeiro foi derrotado por um único golpe de espada. Basicamente todos seus oponentes foram derrotados por apenas um golpe de espada. Essa intenção da espada é tão aterradora. Um dao da espada tão extremo. Tian Yunzi não conseguiu evitar e começou a respirar devagar enquanto via o domínio de Kang Yui sobre a espada. Sua força provou aos outros o porquê ela pode tomar um dos 2 pontos de recomendação da seita das 10.000 espadas. Kang Yui, afinal, estava no topo do banquete da aliança dos 13 clãs e compreendeu a intenção da espada ainda mais jovem do que Xia Xiansang. Mesmo Zhao Feng quase perdeu para ela, no banquete da aliança dos 13 clãs. O desempenho de Zhao Yufei também foi formidável. Ela derrotou facilmente muitos adversários que a desafiaram. Com o despertar de sua linhagem e o retornar ao antepassado, sua força de coleta e recuperação da força verdadeira foi excelente e até mesmo continha explosividade. Vale ressaltar que o gênio número 2 do país grande Ascensão Roxa, cuja força era comparável ao do príncipe Jin, foi derrotado por Zhao Yufei. Além disso, Tian Yunzi e a princesa Lin Yue desafiaram Xin Wuling. O resultado foi que Tian Yunzi foi derrotado por Xin Wuling dentro de 10 movimentos. O resultado da princesa Lin Yue foi o mesmo que antes. Após uma centena de movimentos, ela ainda não pode forçar Xin Wuling a usar sua segunda mão. Este Xin Wuling usou apenas uma mão novamente. Infelizmente, não posso usar meu movimento mortal facilmente. A princesa Lin Yue olhou para Xin Wuling com relutância. No entanto, Xin Wuling sentou-se e fechou os olhos, ignorando-a. Foi uma pena que, nos últimos dias, Zhao Feng estava em compreensão e perdeu muitas batalhas emocionantes. Nesse instante, ele estava totalmente concentrado em sua compreensão e desconhecia sobre a chegada de Zhao Yufei, Xin Wuling e os outros. Ong! Um trovão ressoou no céu e de repente começou a chover pesadamente. Alguns gênios despreparados ficaram encharcados, como uma galinha molhada. Chuva com trovoadas. Zhao Feng lentamente abriu os olhos. Ele estava em compreensão e sentiu um denso yuanqi de relâmpago muito perto dele. Durante 2 meses de cultivo duro, a força de Zhao Feng aumentou. Por um lado, seus sentidos melhoraram e poderiam entrar em contato com o yuanqi de relâmpago ainda mais forte. Por outro lado, a fonte espiritual verdadeiro dentro dele selado pelo grande pirata da água da lua que estava próximo do Ranklord verdadeiro e ocasionalmente se infiltrava em seu corpo, o que aumentou sua compreensão. Inconscientemente, o cultivo de Zhao Feng estava se aproximando do estágio tardio do rank humano verdadeiro. Zhao Feng compreendeu a herança do relâmpago e a antiga alma de gelo a um nível alto, mas foi parado por uma montanha ainda mais alta.
Quanto tempo até a conferência do Santuário do Dragão Real? Os olhos de Zhao Feng examinaram a área. Líder de divisão, você finalmente acordou. Aproximadamente em 10 dias a plataforma Estrela do Norte se conectará à Aliança do Santuário. Jiang Sanfeng respondeu. HM. Xin Wu-Ren. Kang Yui. Yufei. Zhao Feng encontrou muitas pequenas surpresas em todo o lugar e um sorriso apareceu em sua boca. No mesmo instante, do lado da seita dos 10.000 yuans, Xin Wu-Ren, que estava de pernas cruzadas e olhos fechados, sentiu algo. Xin Wu-Ren, nos encontramos novamente. Uma voz apareceu na mente de Xin Wu-Ren. Xin Wu-Ren, com um pouco de surpresa, abriu os olhos profundos e ilimitados. Seus olhos pareciam conter uma antiguidade que não era algo que um júnior deveria ter. Eu sempre soube que, cedo ou tarde, nos encontraríamos novamente. A expressão de Xin Wu-Ren foi parcialmente surpreendida. Anos atrás, na cúpula dos gênios, ele havia suprimido seu cultivo e começou a trocar golpes com Zhao Feng, e logo em seguida ele imediatamente deixou a área da nuvem. Neste instante, uma cena estranha apareceu na plataforma Estrela do Norte. Dois jovens, que estavam sentados e de olhos fechados, abriram os olhos no mesmo instante e se olharam complexamente. Zhao Feng, você conhece Xin Wu-Ren? Jiang Sanfeng disse surpreso. No mesmo momento, Princesa Lin Yue também notou esse detalhe quando os olhos de Zhao Feng e Xin Wu-Ren se encontraram com todos os tipos de expressões diferentes. Parece que subestimei esse jovem. Ele conhece Xin Wu-Ren e parece ser seu amigo. Os olhos da princesa Lin Yue brilharam. Este pequeno detalhe também caiu nos olhos de muitos outros gênios. Zhao Feng, depois da derrota que sofri por você naqueles dias atrás, eu treinei 2 vezes mais e na conferência do Santuário do Dragão Real, usarei a minha espada para retribuir aquela humilhação. A voz fria de Kang Yui soou. Seus olhos pareciam conter lâminas que cortavam o ar e fez com que muitos gênios nas proximidades sentissem frio, tanto físico quanto mental. Shua! Shua! O olhar de todos caiu sobre Zhao Feng com choque e curiosidade. Qual é o segredo desse jovem? Mesmo alguém tão poderoso como Kang Yui já havia sido derrotada por ele e o imensurável Xin Wu-Ren também o conhecia. As surpresas desta conferência é maior do que eu esperava. O sorriso de Zhao Feng continha um pouco de expectativa e ansiedade. Ele não temia Kang Yui e estava ansioso para lutar contra Xin Wu-Ren. No céu, a chuva continuava a cair. A voz de Zhao Feng soou dentro da cabeça de Zhao Yufei e os dois começaram a interagir através da energia mental. Sorrisos apareceram no rosto de Zhao Yufei, muito mais do que comparado a 2 meses atrás. Tudo isso caiu nos olhos de Mo Tianyi. Sem saber o porquê, Mo Tianyi de repente se sentiu interessado pelo jovem de cabelos azuis. Wei-Yun-Qi, vai e teste aquele garoto com cabelos azuis. Mo Tianyi disse a um discípulo do núcleo atrás dele, através da força verdadeira. Wei-Yun-Qi se sentiu lisonjeado. Embora ele tenha o cultivo no ápice do rank humano verdadeiro, ele era apenas o gênio de número 9 da seita Yuan Celestial. Mo Tianyi era uma lenda no continente norte e discípulo de um soberano. Para Wei-Yun-Qi, ele estava extremamente fora de alcance. Logo depois, Wei-Yun-Qi caminhou em direção ao grupo do País Grande Domo. Discípulo do núcleo da seita Yuan Celestial. Príncipe Jin e os outros pareciam perplexos. As 10 grandes facções eram existências que até mesmo os 3 países grandes tinham que procurar. Ouvi dizer que o irmão Zhao Feng é um pouco misterioso, então eu, Wei-Yun-Qi, gostaria de desafiá-lo. Wei-Yun-Qi disse respeitosamente. Zhao Feng franziu a testa, para esse desafio sem motivo, havia algum tipo de ressentimento. Ou era outra verificação. Ele lentamente levantou-se e decidiu mexer um pouco o esqueleto. O olho espiritual de Deus de Zhao Feng rapidamente examinou Wei-Yun-Qi e estimou sua força.
O cultivo dessa pessoa estava a par com a do príncipe Jin, mas não tinha uma linhagem. Talvez suas habilidades estivessem a par com a do príncipe Jin, ou até mesmo ligeiramente maior. Aqueles com cultivo abaixo do rank místico verdadeiro poderiam ser derrotados por Zhao Feng em apenas um olhar. Certo, vou usá-lo para testar a fusão da Bíblia Sagrada da Flor Mística e da Herança do Relâmpago, bem como outras coisas. Zhao Feng levantou-se. Neste instante, muitos gênios superiores, incluindo a princesa Lin Yue, Qin Wuren, Kang Yue, Mo Tianye e outros, se focaram nesta luta. A idade e o cultivo do irmão Zhao são ambos mais baixos do que os meus. Eu vou deixar você ter 10 movimentos. Veio um que disse com um sorriso. Ele não conhecia Zhao Feng e, como ele era mais velho, mais experiente e tinha um cultivo mais alto, então deixou Zhao Feng ter a vantagem, para não dizer que ele estava intimidando os fracos. Ok. Zhao Feng não se opôs. Zistiu. Assim que ele terminou de falar, Zhao Feng desapareceu de onde estava. Droga! Veio um que só viu um borrão em frente de seus olhos e uma sensação entorpecente surgir de seu lado. Ele instintivamente circulou seu Ki espiritual verdadeiro e enviou ondas de Ki espiritual verdadeiro ao seu redor para repelir qualquer coisa próximo dele. Bam! Um vulto coberto de relâmpagos apareceu atrás de Wei Yun que o deixou chocado. A habilidade do movimento deste garoto é estranha. Ele soltou um suspiro e culpou-se por ter subestimado seu oponente. Veio um que não percebeu que as pessoas ao seu redor estavam olhando para cima de sua cabeça com os olhos arregalados. Passo teleporte relâmpago. Uma sombra fantasmagórica apareceu do nada acima da cabeça de Wei Yun. O quê? Veio um que sentiu uma sensação de entorpecência em sua cabeça e o canto de seus olhos viu um pé coberto de relâmpagos. Ah! Com um grito horrorizado ele formou uma garra e lançou contra Zhao Feng. Mas a garra atingiu o nada, enquanto a sombra acima de sua cabeça, ela desapareceu. Passo teleporte relâmpago. Uma figura de cabelos azuis coberta de relâmpagos apareceu atrás dele. Além disso, a figura estava bem atrás dele. Corrente de relâmpago. O jovem de cabelos azuis estava diretamente atrás dele e uma corrente de relâmpago de 1 polegar de espessura se enrolou ao redor de Wei Yun e o apertou. Ah! O corpo de Wei Yun tremia e não teve nenhuma resistência depois de ser enrolado pela corrente do relâmpago. Plop! Depois de uma ou duas respiração de tempo, o corpo de Wei Yun ficou queimado e ele caiu no chão com o corpo fumegante. Neste momento, o jovem de cabelos azuis tinha um sorriso estranho no rosto, o que fez com que aqueles na proximidade tremessem. Wei Yun que estava no ápice do rank humano verdadeiro, mas parecia um brinquedo nas mãos desse garoto. Que velocidade aterradora! Ele fundiu a essência do relâmpago mais outras coisas. No lado do grupo do país Grande Domo, o príncipe Jin estava atordoado e suando frio, a força de Wei Yun não está longe da minha. Quanta força este Zhao Feng escondeu! Na realidade, Zhao Feng não escondeu muito de sua força nas batalhas anteriores, mas ele estava cultivando durante todo o caminho e também progredindo. Mais ou menos. Mo Tianye retomou o olhar e, depois de descobrir alguns detalhes sobre Zhao Feng, já não havia mais interesse por ele.